Bom dia, exato. A gente agradece muito, acho muito louvável essa iniciativa da Fundação Caxias. Fomos visitar através da frente aqui, mas isso não pode substituir o trabalho do município com esta população. O município de Caxias já vem há algum tempo indo na contramão das políticas públicas para a população em situação de rua. Existe uma lei nacional, existe programas nacionais, existe verbas que podem ser buscadas e o município tem não só não feito novos programas, como ainda acabado com programas que existiam há muito tempo. Eu falo da abordagem noturna, que não é a força-tarefa, são coisas completamente diferentes, e a própria abordagem diurna, que as pessoas precisam ser localizadas, precisa ser conversado, tem técnicos que faziam isso, assistentes sociais, enfim, uma estrutura para que essas pessoas não morram de frio e fome, porque agora mesmo, eu estava mostrando aqui na sessão, Vacaria, que tem 176 moradores cadastrados, está abrindo uma casa a partir de hoje para receber essas pessoas nesse frio que a gente sabe que vai ser pior, inclusive nos próximos dias. E agora mesmo também uma notícia que um morador de rua morreu esta noite em Bento de frio. E a gente sabe que as pessoas podem morrer de frio. E nós não queremos que isso aconteça na nossa cidade. Aí muitas vezes o prefeito nos coloca que é o cobertor, o alimento que é dado para essas pessoas que faz com que eles fiquem na rua, que não, a gente sabe que não é isso, né? Isso é uma análise bastante superficial, mas se essas pessoas quiserem sair da rua, elas não têm para onde ir. Então, e lembrando, né, a gente muitas vezes aqui fala da FAS, porque nesse momento é um momento de emergência, de frio, de fome mesmo, mas a população em situação de rua, ela é responsabilidade do governo e de diversos órgãos. Tem que trabalhar a questão da educação, a questão da habitação, do trabalho, da saúde, né? E eu até, uma das coisas importantes que eu estou há muito tempo na luta é que a gente consiga um espaço para essa população estudar. Eu consegui esse espaço, consegui uma sala lá nesse espaço que a Fundação Caxias está abrindo, e mesas equipado, cadeiras e tudo. E agora estou tentando, de diversas formas, tentar professores que trabalhem com isso. Porque eu já conversei com a 4ª CRE, já conversei com a SMED, já conversei com o presidente da FAS, e ninguém achou uma possibilidade de que essas pessoas que estão na rua possam estudar lá. Aí eu pergunto, sempre se diz assim, tem que trabalhar. Tem gente que é analfabeto, tem gente que tem mal primeiro, segundo ano. Como que essas pessoas vão conseguir um trabalho? Ah, tem que estudar, estão na rua, vão estudar. Mas vão estudar onde? Né? Não dá para botar essas pessoas num 6º, 7º, 5º, 4º ano de uma escola regular. A EJA, a gente sabe que está cada vez mais reduzida. Mas mesmo assim, é um público diferenciado. Eu comparo isso com os apenados, que eles têm uma escola, tanto na PIX como na PEX. Eles precisam ter uma escola diferenciada, onde eles vão ter espaço para comer, se alimentar, tomar banho, não ter uma aula regular daquele período imenso, tem que ter uma flexibilidade. Tudo isso pode ser proporcionado, mas o município tem que dar, enfim, dar algum sinal. Aí desmantela várias políticas públicas para a população em situação de rua e não cria novas. E as pessoas aí, esta casa, né, que é da fundação, junto com o município, vai ser uma coisa meio híbrida, ela vai começar a receber as pessoas no dia 6 de junho. No dia 4, a casa Carlos Miguel, que já existe, vai ir para lá. Então, não pode ser falado em 100 vagas. São 60, porque 40 já existe e vai ser já oferecida para aquelas pessoas que já estão na casa Carlos Miguel. Mas até lá, e mesmo depois, vai precisar de mais. 60 vagas, a gente sabe que não é nada parecido do que se precisa. O que o município está fazendo? Essa, então, é a minha cobrança, foi a minha cobrança no grande expediente, e a gente vai continuar fazendo esse debate. Obrigado, vereadora. Um bom trabalho. Obrigada, um bom trabalho e um bom dia para todo mundo. Obrigado, vereadora.